Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, buscando como nós o entendimento, a compreensão dos verdadeiros motivos de estarmos ligados nesse planeta de provas e expiação. Que Jesus, através dos benfeitores espirituais, possa me intuir bons pensamentos para que eu consiga transmitir as lições que serão estudadas hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o estudo de hoje, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós fizemos o item 14, que é o perdão das ofensas, e hoje nós vamos fazer o item 15. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoar, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Aí daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Que sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmo, não reconhecereis que foste agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem atirou o primeiro golpe? Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes, para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias, que não fizesse degenerasse em querelas graves, e que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impediste, sois culpado. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clemente, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo e acrescento, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão necessário, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor
é sempre sinal de baixeza, de inferioridade. Não ouvideis que verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo Leão, 1861. O item 15, ele vai aprofundando mais ainda, né, na questão do perdão. E a gente usa algumas falas, né, e essa é bem pesada, eu nunca te perdoarei. Essa daí é muito pesada, né, porque perpetua. O espírito vive, a morte só é do corpo físico. Esse é um ponto. Mas na onde ele está trazendo as informações para nós, a gente tem que fazer algumas observações. Se aqui palavras mal interpretadas ou faladas sem pensar geram conflitos nas relações interpessoais, se bem em outras questões que está ligada, tá? Que está ligado ao nosso ego, né? Aos escolhos que nós temos, que são a inveja, a calúnia, né? Muitas coisas que nós fazemos e que nós não nos damos conta. Mas aí que está a coisa. Quando nós, sempre eu falo isso, a gente lê o Evangelho e estuda, mas esquece. E sempre a gente fala que Deus vê tudo, mas não é só Deus. Os espíritos que nos cercam, que essa nuvem de testemunha que nos acompanham, elas nos olham, ela nos analisa de todos os modos. E é nessa questão que o Evangelho está trazendo para nós algumas observações que leva a nós a pensar que será, né, que eu não sou o agressor? Eu vou falar algumas coisas pertinentes a essa situação que traz dentro da codificação, que traz informações, mas muitas vezes é aquilo que eu falo. Vamos erguer o tom um pouco do espiritismo. Como que é um trabalho de desobsessão, né? Aquele espírito que nos acompanha e muitas vezes não consegue se libertar de nós. Mas por que isso? Então, dentro dessa situação, ele enxerga dentro de nós uma postura equivocada frente a uma ação que eu tenho de hábitos, de práticas que eu não dou conta e que eu não presto atenção. Muitas vezes de fala equivocada, nós não concordamos, e aí eu falo assim, mas não é essa questão de mas a gente gera, né? Eu sempre falo os quezinhos. Não é os quezinhos, mas são os comportamentos inadequados quando a gente fala, eu não concordo. Já gera aí uma situação que gera, vamos dizer assim, um burburinho com relação àquele que está ouvindo. E aí o problema vem. E nós não nos damos conta. A outra questão, que é bastante interessante, que ela é a base de todo um estudo que leva à compreensão de como funciona e qual que é a proposta da doutrina espírita. E iluminar o encarnado para que ele tenha noção, a proporção da responsabilidade que temos na encarnação, e por contrapartida, esses irmãos que nos acompanham, que nos assistem, olha a nossa luta em domar as nossas más inclinações. Aliás,
essa foi uma das perguntas de Allan Kardec aos espíritos. Como se reconhece um verdadeiro espírita? Pelo esforço que ele faz para dominar as más tendências. Mas dentro dessas questões, nós temos que fazer as observações com relação à nossa postura frente a essa situação. Muitas vezes nós não damos conta. Né? Um dos pontos que eu sempre lembrei agora de um palestrante, ele estava para ir, né, para uma palestra e estava lá com um carro, né, reclamando, falando um monte de coisa porque ele estava com pressa e a pessoa no trânsito faz muitas vezes aquela barbaridade, né, que nós fazemos, e é aí que a gente tem que fazer a nossa análise. E ele foi. E vai, chega no centro. O pior que aconteceu, que a palestra dele, quem estava ali, aquele que ele estava falando lá no trânsito, estava lá na plateia assistindo ele. Para a gente ter uma noção. Do mesmo jeito que eu estou falando, os espíritos também estão nos assistindo. Então é preciso que nós, além de ler e estudar, nós temos que trabalhar essa prática, nós temos que lutar. E a proposta da doutrina espírita é para que nós fizéssemos as observações necessárias, estudássemos e começássemos a lutar contra as nossas imperfeições. Um dos pontos que eu notei, né, que não seria só nas grandes coisas, falei isso na aula anterior, no estudo anterior, mas seria nas pequenas coisas que nós não fazemos as observações necessárias. Nos entregamos. E vários pontos tem na existência que muitas vezes vamos por uma casa espírita, vamos por um trabalho de assistência social e vamos lá, dizemos que somos espíritas, e aí isso não diz nada. Mas a responsabilidade que temos é muito grande com relação àquilo que nós estamos estudando. Principalmente nessa questão, aonde os espíritos que nos assistem, eles vão perceber que outrora, em outra encarnação, foi ao contrário. Aquilo que ele cobra de mim, ele fazia na outra encarnação comigo. É nessa situação que nós vamos vindo. E é quando eu leio esse item e faço essas observações na existência, os espíritas acreditam e pensam, né, que está tudo certo, mas, na verdade, a morte sai do corpo físico, o espírito sobrevive. E é nessa questão que esse item traz as observações na prática do perdão, aonde nós teríamos que analisar a nossa postura frente às diversas situações. E muitas vezes nós não paramos para analisar. Quer ver uma coisa? Pode ser o jornal, pode ser algum vídeo no YouTube, e ali muitas vezes a gente tece opinião, a gente vai lá, fala, se duvidar, muitas vezes vai escrever, porque é fácil escrever, e aí entra naquela situação conflituosa e gera transtorno psíquico, tanto para o encarnado, como também todos aqueles que nos acompanham na existência. As nuvens de testemunho. E é nesse ponto, né, que eu levei à tona o trabalho mediúnico, o trabalho de desobsessão, que entra nessa questão. É lá que entra as encarnações, uma equipe bem preparada, né, que sabe, baseada no estudo, como funciona, vai trazer o esclarecimento ao desencarnado através
do estudo da análise comportamental do espírito em várias encarnações. Se bem que o estudo também sistematizado é muito mais válido com relação ao trabalho de desobsessão, porque quando o espírito chega e tem noção, são vários pontos que eu falo. Eu citei 2, né? Que quando o espírito toma consciência do outro lado, ele vê aqui eu explicando, falou, agora entendi. Mas tudo bem, o irmão ali está falando, mas ele não perdoa, mas eu compreendi. Eu vou seguir em frente. Mas saiba ele que tem milhares, é uma nuvem de testemunhas, espíritos que estão em padrões comportamentais psíquicos que entram em contato conosco na mesma frequência e atitude. Então era por isso que o Cristo falava do orar e vigiar. E por isso que nos manda um novo Consolador, nos alertando com relação a essa realidade que estamos inseridos. Porque os espíritos que estão do outro lado é a mesma situação que o Cristo fala na hora que ele está sendo crucificado. Perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E agora vem a doutrina dos espíritos, não é minha, é dos espíritos. Alertar aos companheiros espirituais que estão vivos e que Jesus não esqueceu. Mandou o Consolador prometido, instruindo os espíritos acerca da realidade. E que todos os sofrimentos do espírito está condicionado a fatores, a comportamentais de ordem moral, que ele precisa entender como que funciona. E o Cristo traz isso no Evangelho, com relação ao nosso comportamento. Usará o freio da espora para que o espírito que age ainda nessa postura, se ligando a mentes na mesma proporção, aonde todo o planeta está numa realidade, numa condição de espíritos endividados que mergulham na carne, na encarnação, para adensar um pouco e diminuir o seu padrão vibratório que está muito denso, tá? Diminuir esse padrão. E é nessa condição que há vários fatores que eu preciso voltar depois estudar a Gênesis. É lá que está toda a estrutura que age, né? Emanado de fontes do alto, do fluido cósmico universal, aonde está Deus, emanando para cada criatura que habita esse planeta, ou vários planetas, de acordo com a condição psíquica. O nosso ainda está num padrão vibratório denso, que precisa vivenciar situações complexas para que ele entenda. Por isso que se fala que tem que estudar. Conforme nós estudamos, o espírito evolui, o encarnado, e o espírito que está do outro lado começa a compreender o que é que o Cristo quis dizer para nós há 2000 anos. Então, é nessa situação que muitas vezes o espírito que está do outro lado, que nos vê num comportamento, né, obsessivo, nada mais é que está ali ligado à condição moral, comportamental de espíritos comprometidos, tanto eu na encarnação, como ele em outras encarnações. E é por isso que, quando ele traz à tona para nós,
fazendo que nós refletíssemos ainda na encarnação o que será que eu fiz que levou o outro irmão a não me perdoar. Então é por isso que quando nós vimos a indulgência, né, as práticas da caridade, do amor, da humildade, levaria o espírito a entender o que Jesus estava querendo dizer há 2000 anos, e agora com Kardec fica muito mais claro para nós. Então é nessa situação que aqui na encarnação, muitas vezes a gente não se dá conta. Mas o espírito também do outro lado também não se dá conta. Ele me olha como obsessor, vai trabalhando de tal forma que a luz vai chegando até ele, e ele vai entender que na outra encarnação foi o contrário. Tá? Não seria ele como obsessor, mas eu como das mesas foram trocando estágio. É nesse intuito que o médium espírita tenha que ter noção dessa realidade e precisa entender que nós somos muito endividados com a justiça divina. E é por isso que foi dado para nós uma condição de mediunidade para que nós trabalhássemos. Porque a mediunidade funciona como uma mola propulsora, proporcionando ao encarnado, com o trabalho da mediunidade de esclarecimento aos espíritos, quando trabalhado com Jesus o entendimento, proporcionaria a ele uma elevação espiritual de vários anos ou de vários séculos numa encarnação. Mas quando mal trabalhada, ele pode ter problemas. Tá? É nesse intuito que a gente precisa estar analisando muito essa condição, né, para que nós possamos entender. Porque tem muitos irmãos ainda que pensam que nós temos que afastar espírito. E o obsessor é um espírito do mal que não tem, e na verdade é um espírito como nós, que está ali para aprender. E que nós temos a responsabilidade de estudar, de conhecer, de trabalhar esse conteúdo dentro de nós em ação e atitude, para que tanto nós, encarnados como desencarnados, possamos nos elevar. É o único caminho, é a compreensão e o estudo dessa doutrina. Tá? Então, nós temos essa condição. Então, existem várias condições do espírito a ter uma existência. Eu comentei uma, né, que eu vi quando nós fazíamos o estudo da Joana de Ângeles, uma sequência dialógica, né? Ela toca, né, uma psicóloga toca numa pessoa, e quando ela fala dessa pessoa, aquela que estava ali ouvindo começou a dar sudorese, dar tudo. Por quê? Tinha passado 70 anos e ela não tinha perdoado. Ou vários casos, eu perdoo, mas não quero ver. Então, são várias situações aí que nos levam a nós nos condenarmos a nós mesmos. A nós mesmos. Deus não condena ninguém, mas nós condenamos com as nossas ações e atitudes. Por isso que nós temos que analisar, reavaliar a nossa postura, mas que muitas vezes a gente acaba falando coisa que não deve, às vezes, por simples que seja, arrumamos as confusões. Por isso que hoje é mais complexo as coisas ainda, porque nós somos juízes, nós condenamos, nós vemos vídeos, a gente assiste filmes, ou muitas vezes dá ouvido de coisas que nos traz, e entramos num círculo vicioso, e que é aí que nós vamos ver que a prática do perdão está longe de nós.
E também, muitas vezes, a gente nem se deu conta e vai lá, aí depois vem aquele problema, que a gente vê aquele mal-estar, uma condição que, muitas vezes, aí eu preciso ir lá no centro, tomar passe, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir em tal lugar. Vai, mas não faz essa análise da postura. Por isso que a condição da fala de Santo Agostinho, ela é muito interessante, que ela fala isso, né? Que eu procurar ser melhor hoje, melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. E nessa condição, a análise é comportamental nas relações interpessoais, né? Então, a gente tem que ter um pouco de noção com relação a isso. O capítulo, ele fala bastante disso. A outra parte é mais complexa ainda, porque quando a gente fala do perdão, de todos os problemas que nós estamos vendo hoje, muitos problemas que nós estamos vendo de pessoas que não estão perdoando a ele mesmo. A ele mesmo. E nós precisamos entender que nós estamos a caminho, né? Estamos evoluindo, o progresso não dá saltos. Se hoje nós estamos em contato com ele, já damos o primeiro passo, né? Mas tenhamos que ter fé, força, convicção, que a mudança de comportamento e hábito e essa prática do perdão tem que estar dentro de nós, em ação e atitude de todas as situações. Tá? Vamos lá para o livro dos médiuns. O livro dos médiuns, nós vamos entrar agora nos médiuns pneumatógrafos. Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta, o que não é possível a todos os médiuns escreventes. Essa faculdade, até agora, se mostra muito rara. Desenvolve provavelmente pelo exercício, mas como dissemos, sua utilidade prática se limita a uma comprovação patente da intervenção de uma força oculta nas manifestações. Só a experiência é capaz de dar a ver qualquer pessoa se a possui. Pode-se, portanto, experimentar, como também se pode inquirir a respeito um espírito protetor por outros meios de comunicação, conforme seja maior ou menor o poder do médium. Obtém-se simples traços, sinais, letras, frases e mesmo páginas inteiras. Basta de ordinário colocar uma folha de papel dobrada num lugar qualquer ou indicada pelo espírito durante 10 minutos ou um quarto de hora, às vezes mais. A prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas. De sentimentos de simpatia e benevolência. Veja a Teoria da Escrita Direta, capítulo Laboratório do Mundo Invisível, número 127 e seguinte, capítulo 12, pneumatografia. Tentaremos, de modo especial, os médiuns escreventes nos capítulos que se seguem. A gente começa a pensar assim no Chico, né? O Chico era portador de várias mediunidades, não tinha como. Eu sempre, naquela sala de exposição dele ali, eu vejo a psicografia, né, esses médios aí psicografando, ele conseguia, na hora que estava escrevendo, a mesma letra do espírito quando tinha encarnado, ele escrevia, né? Hoje a gente vê a escrita, a gente vê a psicografia, a pessoa está ali escrevendo, né? Mas muitas vezes é difícil porque é muito rápido. O Chico já tinha uma condição, e eu falei, meu Deus, como que ele fazia isso? Né? O Chico não era qualquer um. Então, hoje a gente vê que esse tipo de mediunidade está muito difícil, né? Mas anota,
No original francês está no grifo Ormando, página 40, tropilha é um peixe semelhante à raia, ou à raia que tem órgãos capazes de emitir descargas elétricas. E o peixe torpedo, a semelhança do que damos de enguia elétrica, é o peixe elétrico, o peixe puraquê amazônico, né? Então, são tipos, né, de escrita que hoje é muito difícil, tá? Muito difícil. Deixa eu ver uma... Só um minutinho. Então, esses tipos de mediunidade, muitas vezes ocorre, né, sozinho, tá? Sozinho. Continuando. O capítulo 15. Dos médiuns escreventes ou psicógrafos. 178. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completa. Para eles, deve entender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam como os espíritos relações tão continuadas e regulares como que existe entre nós. Com tanto mais afinco, deve ser empregado, quanto é por ele que os espíritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeiçoamento, da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse meio, ele nos revela os seus mais íntimos pensamentos e nos facultam julgá-lo e apreciá-lo, o valor. Para o médium, a faculdade de escrever é, além disso, a mais suscetível de desenvolver pelo exercício. Então, é a psicografia. O médium pneumatógrafo é diferente, né? Ocorre muitas vezes sem a ação, muitas vezes, do médium. É difícil acontecer isso, né? Porque eu acredito que tem que liberar muitos fluidos do médium. A psicofonia, né, que é a psicografia, perdão, né, que é o que mais tem hoje, ela é mais fácil, né? Ocorre, mas é mais complexa, tá? E aí a gente aprecia, como fala aqui, mas a gente tem que estar analisando, né? Por isso que o Espiritismo, o próprio nome do livro dos médiuns, Espiritismo Prático Experimental, para que a gente possa analisar todos esses tipos de mediunidades, né? Trabalhar isso daí com muita clareza, com muita responsabilidade. Os médiuns mecânicos. Quem examinar certos efeitos que se produzem no movimento da mesa, das cestas ou da prancheta, que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esse objeto. A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa da mão do médium e não raro se dirige às pessoas da assistência para nelas bater. Outras vezes seus movimentos dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta. Se agitam convulsionamente e batem na mesa de modo colérico, ainda quando o médium está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Digamos de passagem que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos são constantemente calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam lugar. Pode, pois, espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando o objeto, e que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer acionando a própria mão. Essa parte é interessante. Eu já vi casos
da pessoa estar ali, né? Às vezes até aconteceu, tá num ambiente, né? E aconteceu, a médica estava ali e eu peguei e falei, o que é? Ela batendo. Enquanto eu não fui lá e me deu na cabeça, eu peguei o caderno dele e ela começou a escrever. Então, são várias questões que, nessa questão, ele está trazendo à tona para nós de como que era o mecanismo que acontecia com as cestas, né? E que também não era diferente. Mas existem situações para que a gente analisa como que é o espírito que vai dar ali uma psicografia. Ele vai agir dessa forma, tá? Então, com muita calma, o espírito vai lá, pega o lápis. A gente tem situação que, no trabalho mediúnico, a gente tem lá as folhas, tem o lápis ali perto. Então, o médium vai lá com muita tranquilidade, vai lá, pega e através e vai tendo a psicografia. Então, ele traz à tona para nós aqui, para que nós analisar. Já começa por aí, a função do livro dos médiuns, para que a gente analise. Se não bastasse só isso, né, a gente também precisa ler também a escrita. Então, nós temos vários casos. Então, nessa questão, ele começa a pontuar como é que agem os espíritos. Pode ser um espírito simpático, né? Mas também ele traz aí para nós a observação como agem os bons espíritos, né? Então, essas questões que a gente precisa, e o livro dos médiuns está trazendo à tona para nós, e que muitas vezes a gente acaba assim, se entregando, né? E aí não faz a análise necessária com relação a isso. Então, o livro dos médiuns vem trazendo para nós as observações necessárias, qual o comportamento do espírito e qual o comportamento do outro, né? Dentro dessas questões, porque a cestinha também voava, né? Então, o espírito ia ali, se dava conta ali, fazia. Então, a gente tem que fazer as observações com relação a isso, tá? Nessa circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, inconsciência absoluta. Tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa essa faculdade por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento do que se escreve. Tá? Então, muitas vezes, o médium não sabe nada, né, do que ele escreveu ali, é mais mesmo os espíritos usando, né, a mão para que ocorra, né, a psicografia, que é o que mais acontece. Os médios intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio de espíritos do médium, ou melhor, da sua alma, pois é por este nome designamos o espírito encarnado. O espírito livre, nesse caso, não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, não a guia, atua sobre a alma com a qual identifica. Uma das situações que, quando eu estudava esse livro dos médiuns, e teve uma hora que eu fui para André Luiz. E André Luiz, eu queria entender de como que o espírito, né, se aproxima do outro, o que era que leva, logicamente que há mais, assim, ligações, né? Mas aonde que estava essa ligação? E aí, eu só não me lembro o livro que André Luiz fala isso, que estava dentro da parte Ai, me fugiu o nome agora, da onde está todo o nosso arquivo, né? Está gravado tudo, então o espírito se identifica com aquela parte, né? E aí ele se aproxima. Então são situações, só para a gente ter uma ideia, que eu fiquei assim, não é à toa, não é por acaso, os espíritos não encosta perto da gente por acaso. Há alguma coisa que está ligando ele. E aonde que está isso?
lembrei agora, o perispírito. Tem hora que foge o nome. Então, lá no perispírito está todo gravado. E aí o espírito, nessas gravações que está ali, não conseguiu parar tudo. E o espírito vai e se liga. Por isso tem caso que o espírito falou assim, agora que eu consegui te encontrar. Mas ele não olha o Dalmo. Mas aquilo que eu fui na outra encarnação, que está todo ali no perispírito, é lá que está ligando. A mesma coisa os médiums, né, que eu queria entender qual que é, como que eles se aproximam, né, aonde. Então, no campo perispiritual do médium, ele já vem com uma carga, com a responsabilidade muito grande. A própria espiritualidade, logicamente, ele pede lá no plano espiritual, ele vem e, logicamente, começa a ter acesso. Só que o que está acontecendo? Os nossos hábitos e costumes, né, agora, essa mediunidade que está vindo, está aflorando agora, e muitas vezes a pessoa não se dá conta, os hábitos impensados, os pensamentos equivocados estão liberando energias, e essas energias que muitas vezes são perturbadoras, perturbam tanto o encarnado como também o desencarnado. Então, ali que há os desequilíbrios, né? Então, o contato de saber como funciona isso, que é o que está no livro dos médiuns, nos traz um conforto e um alívio, aonde nós traria uma condição, um comportamento adequado, com responsabilidade acerca do que está acontecendo. Por isso que os espíritos estão instruindo o que está acontecendo com eles do outro lado. Porque muitos deles não sabem. Ele sabe que ele tem que estar ali ligado, ele não consegue se desvincular de mim, né? Mas o estudo está trazendo informação de como funciona. Que é isso que, por isso que tem que estudar a doutrina. E os espíritos muitas vezes não sabem. Ele sabe que lá na outra encarnação, numa época, eu fiz tal coisa, né? Eu fiz tal coisa, e ainda a espiritualidade consegue, né? Ele liberta no entendimento, ele é trazido, logicamente, ele me vê, mas quando ele chega, eu tenho uma encarnação, que esse é o objetivo da encarnação. Kardec faz essa pergunta: qual o meio mais rápido de evoluir? Reencarnando. Então, o espírito, quando muda de comportamento, de consciência, né? Nós conseguimos, né? Esse espírito falou assim: eu não vou mais acompanhar porque ele mudou. Mas o espírita a coisa é mais complexa. Não é por acaso, conforme nós vamos estudando, nós vamos tendo compreensão, a espiritualidade vê o potencial que nós temos e esses espíritos vêm. E eles vêm, aí agora eles vão compreender. O ponto maior, só para perceber que na lição do Evangelho, na prática do perdão, quando nós vamos fazer a leitura, né, que ele tá me olha me perseguindo, ele vai notar que na outra encarnação ele fez a mesma coisa. E que agora, né, ele me olha dessa forma e vai perceber, falou: meu Deus, na outra encarnação nós estamos vindo há quantos séculos desse jeito? E agora chegou a hora de mudar. Então é nessa proposta que a doutrina espírita vem numa condição e dá a oportunidade de nós, né, que nós temos agora, de conquistar esse irmão que outrora na outra encarnação eu não fiz isso. Eu só arrumei mais complicar, as encarnações foi vindo e nós fomos arrumando confusão. Então é nessa atuagem agora que a doutrina espírita nos traz essa oportunidade de podermos conquistar esse irmão agora, levando instrução. Tá? Por isso que chega uma hora que o espírito consegue se libertar, que é o tempo dele, que é o meu tempo. O progresso não dá saltos, né?
Então, são situações bem complexas que escapam ao meu entendimento, mas a espiritualidade que está do outro lado está vendo, está assistindo e sabe da importância do esclarecimento. É isso que está na doutrina espírita. Né? Por isso que aquela lição do Evangelho, quando Jesus traz à tona para o espírito que está do outro lado, e a gente sabe que nós viemos de várias encarnações, né? Essa eu sou perseguido. Na outra encarnação, eu fui perseguidor. E aquele que me persegue, na outra, inverteu os papéis. Tá? É nessa situação que o Evangelho vem gradativamente trabalhando a mesma coisa com a flor, a gente vai regando ali, vai chegar uma hora que ela vem, né, dá aquela flor bonita. A mesma coisa somos nós. Tá? E é essa doutrina espírita que ela vem num processo de ascendência muito grande e que Jesus e os benfeitores espirituais vêm numa proporção que traz a luz, né, muito grande para esses espíritos para entender de como funciona. Por isso que eu falo que tem, né? A gente vê muito fala assim, ó, tem que estudar, mas estudar para quê? Os espíritos, quando a gente está lendo um livro, ele está acompanhando com a gente. Né? E chega o ponto, por isso que eu falei, tem duas situações. Opa, eu entendi o que ele está falando, eu vou embora, mas ele está ciente que vai vir mais irmãos, porque, gente, são muitos. São padrões mentais. Olha, a minha mente, eu preciso trabalhar com ela, e não é espaço físico, né? O umbral não é um espaço, é um padrão mental que cada um de nós estamos inseridos, que a gente não sabe. E Jesus vem trabalhando conosco há séculos. Não é de hoje, vem há séculos trabalhando com cada um de nós. Tá? E a doutrina espírita agora vem nos explicar isso. O Evangelho vem trazendo à tona, vem trazendo cada um de nós, né? E a gente vai lendo, vai... Tem espírito que fala assim, é só ler para nós, mas não é só isso. Tá? O Evangelho, ele traz, nos pacifica, né? Mas a compreensão dele nos conforta muito mais o entendimento, né? De como funciona, e o espírito consegue se libertar, ele se torna luz. Então, por isso que Jesus fala, perdoa que eles não sabem o que fazem, porque aqueles que estavam ali apedrejando Cristo, que eram nós mesmos, né, cuspindo nele, tinha também do outro lado uma quantidade de espíritos. E Jesus, na trajetória dele, um dos pontos mais, ele coloca assim, eu não vim destruir a lei mosaica, mas dar cumprimento a ela. Ele já começa por ali. Porque ele sabia que quando ele trabalhasse com um espírito, ele não estava mexendo só com aquele encarnado. Eu sempre gosto de falar isso. Eu sou professor, já nessa minha carreira já passou por mim, eu acho que mais de 40 mil alunos, para a gente ter uma noção da nossa responsabilidade que nós temos numa encarnação. Cada espírito, hein? Um espírito. Imagine muitos outros que estão vindo aí, que passam, né, que a gente perde, né? E esses hábitos, esses comportamentos, vêm trazendo para nós condições bem, bem deplorável para o espírito. E que a gente precisa mudar. Né? Precisa mudar isso daí. Largar esse homem velho e criar um homem novo, pautado dentro da lei de amor, porque cada um de nós somos filhos do amor. Nós temos o amor em estado latente, qualquer um de nós. Então é preciso trabalhar, por isso que nós estamos nesse planeta, outrora numa posição, outrora em outra, para que a gente gradativamente vá incorporando isso dentro de nós. E a doutrina espírita vem nos esclarecer isso. Né? Não é para a gente, o irmão obsessor. O obsessor está em nós, com as nossas atitudes. Aí a gente fala, olha a lição do Evangelho. Quem sabe não foi nós? Aquela lição falou conosco.
de muitas falas equivocadas, e o espírito que está do outro lado. Então, esse obsessor, muitas vezes, está dentro de mim, com minhas ações e atitudes, e eu preciso estar analisando. É nessa questão que a doutrina espírita vem nos esclarecer. Não é quem sabe mais, mas quem pratica tudo isso. E aí tem aquela situação, né? Eu sei, eu vou desencarnar, eu vou para o céu, eu vou para o nosso lar. Não vou nada. Tem muita coisa ainda para nós aprendermos, tem muita coisa que a gente fala, está faltando a prática. A gente precisa estar analisando a nossa postura e sempre agradecer a Deus. Deus é tão bom que nos deu a oportunidade de reencarnar e tirar todas essas sombras que estão dentro de nós. E aquela situação, eu sou caridoso, então você vai viver situações que você vai provar que você é caridoso. Eu sou uma pessoa, né, que não fala mal de ninguém, então você vai viver situação que vai estar condicionada à mesma situação para você ver se você passa no teste. Então são várias condições que nós não damos conta. Estamos no lugar certo, com pessoas certas, para viver, mostrar se a gente aprendeu mesmo. E os irmãos do outro lado nos acompanham. Eles que são a nuvem de testemunha, e aí não vai adiantar só eu ler, falar, se eu não mudar de comportamento. Tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver os nossos lares, confortar os nossos espíritos que precisam, nesse momento, de paz, de consolo, que a espiritualidade possa invadir os nossos lares, confortando todos esses espíritos necessitados que estão conosco agora e que é preciso ter o entendimento à luz da doutrina dos espíritos para entender a realidade que estamos inseridos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe. Gratidão a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.